Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Justiça do Futuro. Aqui Felipe Damos, juiz do TJMA, e retomando aqui as gravações, porque a gente ficou um tempo parado aí com muitos compromissos, mas agora vamos voltar com força total, né? E estamos gravando aqui o quinto episódio. E nesta edição, neste episódio, a gente tem a satisfação de receber dois amigos e o Gustavo Schiffler, que é advogado, já já eu vou ler o currículo deles integral, mas e o doutor Lucas Machado, que é promotor de justiça. Não, vou tirar o doutor dos dois, eu não sei por que eu falei. Então, o Gustavo Schiffler, que é advogado, mora em Brasília, é, e o Lucas Machado, que é promotor do Ministério Público de Santa Catarina. Nós nos conhecemos lá no Extech Legal, que o Gustavo está até com a camisa aí, ó, que é o evento da JX, evento top, top, né? A imersão que a gente fez lá em São Paulo, uma coisa assim fora do comum. E foi lá que a gente se conheceu e a vida é interessante, porque às vezes a gente acha que o ciclo de amizade sempre está fechado, né? A gente já conheceu tanta gente e tal, mas sempre a gente vai conhecendo novas pessoas e vai descobrindo afinidades e isso é muito legal. Até esse network é melhor até do que o próprio evento, né, em si. Mas é, e aí a gente, eles, então, no currículo deles, eles são especialistas também em inovação pela JX e pelo Singularity University, né, por conta desse evento. E aí a gente combinou esse podcast. Eu agradeço muito, viu, Gustavo, Lucas, por participar desse podcast remoto, né? Graças à tecnologia a gente consegue fazer, né? Estreitar as distâncias, né? E, e eu sei que o tempo de vocês é muito corrido e deu super certo. Eu vou então ler o currículo de vocês, aí eu passo para cada um se apresentar e aí a gente vai, né, na conversa, no flow, como chama, né? E com certeza vai render. Então, vou iniciar aqui. O Gustavo Schiffler, ele é advogado, né? Doutor em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo, autor e professor na área de licitações públicas e contratos administrativos, né, pelo Zenit e no IDP, CEO da Chief AI, né, que é uma startup de inteligência artificial aplicada ao direito, e sócio do escritório Schiffler Advocacia. Então, um nome de muito peso aqui, né? Todo dia que a gente recebe um doutor, né? Então, e com tantas, né, com tanta variedade aqui, né, de atuações. E o Lucas Machado é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina desde 2016, graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, especialista em Direito Penal e Processual Penal pela Univale. E no Ministério Público de Santa Catarina ele desempenha o cargo de coordenador do Centro de Apoio Técnico, CAT, e do Laboratório de Inovação, o Impulso Lab. E ele é presidente da Comissão de Gestão e Desenvolvimento de Sistemas da área FIM. Então, também um currículo de peso, né? O Lucas lidera a questão da inovação lá no Ministério Público de Santa Catarina. Então, realmente reitero que é uma satisfação muito grande recebê-los. Obrigado mesmo. Então, primeiro, Gustavo, suas considerações iniciais. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os telespectadores, né, do podcast Justiça do Futuro. Uma alegria grande compartilhar desse momento com vocês. Quero cumprimentar também o Lucas Machado, um amigo. Tivemos a oportunidade de estudar na mesma faculdade de Direito, na UFSC. O Lucas foi meu veterano por lá, então é uma alegria grande estar entre amigos novos e antigos, né? O Felipe, um amigo mais recente aí que tive a oportunidade de conhecer nesse evento da Extech Legal, como ele disse, e o Lucas, vamos fazer aqui uma bela de uma conversa. Beleza, Gustavão. Lucas. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro ao Felipe, né, agradecer pelo convite, é uma honra integrar aqui o podcast. Eu, como fã e admirador, assisti alguns episódios no YouTube e foi uma grande felicidade ser convidado aqui para o podcast. Cumprimentar também o Gustavo, grande amigo, já desde 2007, quando ingressamos praticamente juntos ali na faculdade e tivemos a oportunidade também de trabalhar, entre aspas, juntos no centro acadêmico à época.
Então, a nossa relação ultimamente, né, se aproximou, muito graças ao evento, né, Felipe, que estivemos ali em São Paulo, acredito que em maio ou junho, e foi muito, muito legal, muito bacana, como o Felipe mencionou, essa troca, né, de experiências é o mais valioso. E, Felipe, se tivermos oportunidade num próximo episódio, estaremos em São Luís presencialmente para gravar aí contigo. Bom, se Deus quiser, vocês já estão plenamente convidados a conhecer São Luís, ir nos Lençóis, né? Com certeza vai rolar, se Deus quiser. E Gustavo, para a gente iniciar aqui, como é que surgiu esse teu interesse? Porque eu sempre, geralmente, meus convidados são estritamente da área jurídica, né? Um ou outro também tem formação técnica, ou de programação, de TI, e a sua formação também é toda de direito. Como surgiu esse teu interesse por inovação, por tecnologia, para você ter enveredado, inclusive agora empreendido, feito esse empreendimento muito, muito interessante que você vai detalhar. Como é que surgiu isso? Olha, Felipe, o meu interesse por tecnologia, na verdade, vem desde muito cedo, né? Desde criança. Eu acho que nós aqui fomos privilegiados nós somos de uma geração que desde criança tivemos acesso ao computador e aos primórdios da internet, né? Então, desde muito cedo me interessei por tecnologia a ponto, né, de até querer fazer graduação na área de ciência da computação, mas na hora H, lá com 17 anos, né, eu acho que a carreira jurídica acabou interessando mais e eu enveredei para o direito, mas nunca deixei de lado a parte tecnológica, né? Desde a faculdade já tem alguns projetos que mesclam tecnologia e direito, e aí, claro, com a disrupção vinda com a inteligência artificial generativa, para mim, né, e como advogado, eu identifiquei uma, uma grande oportunidade, né, de buscar contribuir com o desenvolvimento de ferramentas que melhorem, né, a nossa atuação, a nossa operação do direito. Né? E tiver a oportunidade, quero falar um pouco mais sobre isso, Claro. mas é algo que está dentro de mim já desde as minhas primeiras memórias, né? O interesse pela tecnologia. Ah, legal. Eu também lembro, quando criança, eu tive uma vantagem, porque meu padrasto, né, com quem eu convivo desde os 7 anos, né, porque mamãe e meu pai são separados e ela casou com meu padrasto, e ele era do departamento ele é desenhista industrial formado e era desse departamento da UFMA, na Universidade Federal do Maranhão. Então, ele sempre foi à frente do tempo, assim, ele sempre teve, assim que lançou os computadores, os principais, ele sempre já tinha, até porque ele trabalhava com isso, né? Então, eu tive muito acesso também, isso muito cedo. E meu irmão, que é filho dele com minha mãe, que é um pouco a diferença de idade de 10 anos, ele nasceu praticamente em cima do computador. Tanto é que meu irmão até trabalha com isso até hoje. Então, tem até uma foto dele bebê literalmente em cima do teclado. Então, isso eu acho que isso me influenciou também. E essa questão de escolher o direito, às vezes, é uma questão pragmática, eu não sei. Eu não sei se tua família tem tradição assim de advogados, mas a minha não tinha, né? Mas, assim, na hora de escolher o curso é aquela coisa, né? Eu pensei também em fazer jornalismo e tal, mas, poxa, o direito dá muita opção, né? Pode ser concurso, advocacia e administrador, empresário e tudo mais. E agora até com tecnologia, né? Então, realmente, eu me lembro que foi uma escolha bem pragmática e deu certo. Mas, Lucas, e você, com a sua história aí, com a inovação? Bom, vamos lá. É recente, né, a história com inovação, mas ouvindo vocês falarem, eu fui pegando algumas coisas da memória. Realmente, essa nossa geração já está acostumada não só com a tecnologia, mas com a mudança rápida e cada vez mais rápida da tecnologia. Então, a gente vive nas nossas próprios ambientes de trabalho, às vezes vai
conversar com algum estagiário, alguém sobre um disquete, por exemplo, a pessoa nunca nem viu aquilo, né? Então, a gente está vivenciando essa evolução muito rápida e eu acho que isso foi trazendo, despertando o interesse também, né, na área jurídica para essa parte da inovação e da tecnologia. Eu não cheguei, né, como vocês, a cogitar uma outra carreira na área ali de sistemas ou de ciência da computação, mas eu me recordei agora que a minha segunda opção ali no vestibular, que a gente fazia inscrição na UFSC, foi para matemática, que hoje em dia tem tudo a ver com a inteligência artificial generativa, né, estatística, e sempre, assim, me despertou a curiosidade e sempre me atraiu. Mas, né, felizmente, segui pela opção 1, né, do direito, e aí depois a carreira me trouxe ao Ministério Público, e dentro do MP eu fui aos poucos, né, me interessando por essa parte, vendo o potencial que a tecnologia pode trazer para o serviço, não só do Ministério Público, né, mas também numa prestação dos nossos serviços de uma forma mais inovadora, mais conectada com a sociedade e um limite que a gente nem sabe como mensurar ainda. Então, eu fui me interessando mais pela área e o meu grande colega e amigo Guilherme Zatter, né, que vocês conhecem também, que nos últimos 2 anos ali a gente vem conversando bastante sobre isso e eu acabei sucedendo ele aqui nessa função. Então, foi mais ou menos esse o caminho até esse momento. Legal. E o Gustavo também é professor, né? Professor e especialista nessa área de licitações públicas e contratos administrativos. Também como foi esse enveredar pela carreira de professor do magistério? Sempre quis ou foi acontecendo? Como é que foi isso? Ô, Felipe, até vou aproveitar para responder uma pergunta sua aí na tua última fala. Eu venho de uma família de muitas pessoas dedicadas ao direito e ao magistério, né? Isso realmente vem de muitas gerações. Eu hoje não tenho como negar que, obviamente, fui influenciado pela tradição familiar, né? Talvez no momento ali em que você tem que decidir que carreira seguir. Então, vi meu pai, né, meu avô, meu bisavô, voltados à área do direito, voltados ao magistério. Então, foi natural, né? Ah, perfeito. Esse interesse acabou sendo natural. E eu penso que a aliança entre a academia e a profissão técnica, né, é uma aliança que traz uma sinergia muito grande. Então, para mim, eu busquei quase que imediatamente isso após me formar em Direito na UFSC, né? Legal. E Lucas, fala um pouquinho Eu acho que esse desenvolvimento dos laboratórios de inovação, que a gente tem visto muito nos tribunais, Ministério Público, Defensoria, isso é um fenômeno recente, né? Eu acho que depois da pandemia isso se acelerou, né? Viu-se a necessidade de priorizar isso como uma política central das instituições públicas, né? Não só a questão do direito em si, porque a gente tem um problema de enfrentamento de processos, uma quantidade muito, né? Aquela coisa toda que a gente já sabe. E como tem sido esse desenvolvimento aí dessas iniciativas lá no MP do Santa Catarina, perdão. Uhum. O nosso laboratório de inovação, Impulso Lab, foi criado justamente em 2020, né? Foi criado pelo Ato 420 de 2020, pelo procurador-geral anterior, Dr. Comim, e desde então a gente é um laboratório mesmo, né? A gente vai experimentando, tanto o colega anterior que estava a coordenação, os integrantes, né? Os colaboradores, servidores que participam e fazem muito desse trabalho, tanto de capacitação, quanto de envolver a inovação em outras áreas do Ministério Público, vem aprendendo, né, com erros, com acertos, com projetos de inovação aberta,
E, de fato, tanto a gente percebe que tanto nos outros ministérios públicos, quanto nos tribunais de contas, defensoria, a importância de laboratórios de inovação, ou com outros nomes, né, núcleos de inovação, vem ganhando cada vez mais relevância para justamente ficar no centro, né, ou participar de todas as áreas. A gente já nota que não é mais um setor isolado, como anteriormente se tem a impressão de que ficava muito assim, aquele pessoal da inovação, sabe? Eles que mexem com tecnologia, e pelo menos aqui em Santa Catarina a gente vem tentando integrar, permear nos demais áreas, porque senão não adianta, a gente não vai conseguir resolver todos os problemas e os desafios do Ministério Público se concentrar, né, tudo aqui no laboratório. Então, o que a gente vem aprendendo tanto internamente e muito também na interação com outros laboratórios de inovação, não só de ministérios públicos, mas de outros órgãos. Perfeito, perfeito. Gustavo, você além de advogado, doutor, de empreendedor, que a gente vai já, é a cereja do bolo aqui o seu empreendimento. A gente vai falar. Só estou, né, fazendo suspense aqui. Mas você como eu posso dizer assim, prolífico, uma palavra bonita, prolífico autor de artigos e tudo mais, né? Quando você bota Gustavo Schiffler aqui no Conju, inclusive indico aqui os artigos do Gustavo, tem vários aqui, né? E claro que eu tenho lido mais os recentes, né? Que envolve IA e tudo, mas tem de administração pública, licitações, contratos. E você fala, eu acho que você não é querer puxar seu saco, mas você foi o que melhor explicou e nas nossas conversas, que a gente sempre vê essas palestras, as ondas das inovações do Everett Rogers, né? Explica um pouco para os nossos ouvintes, telespectadores, sobre essa teorização dele, que eu acho que é muito interessante, que eu confesso que a primeira vez que eu tive contato foi lá no X-Tech Legal, que falaram, e eu acho que tem tudo a ver com esse nosso assunto e pode render aqui Claro, alguma vamos coisa. lá, Vamos lá. Felipe, com o maior prazer, né? Esse é o tema que vem despertando aí a minha atenção e tenho me dedicado muito a estudar a inovação, né? E, sobretudo, a inteligência artificial. O Everett Rogers é um autor norte-americano que tem um livro da década de 60 chamado Diffusion of Innovations, né? E ele teoriza como uma inovação ela se difunde, né, numa sociedade. E ele conclui, né, que existe um padrão de como as inovações se difundem na sociedade e que essa difusão, né, ela ocorre quase como um fenômeno comunicacional, né? Um fenômeno em que você tem diferentes categorias de usuários, e é aí que chega talvez a parte mais conhecida da teoria dele, né? Ele indica que existe uma curva de adoção das inovações, e essa curva de adoção ela é padronizada, né? Você tem, primeiro, os inovadores, propriamente ditos, né? Que são aqueles que estão diretamente envolvidos com a criação de uma inovação, sobretudo aqui, vamos pensar numa inovação tecnológica, né? Então você tem aqueles que estão envolvidos em produzir a inovação. Logo na sequência, né, num grupo ainda reduzido, você tem os chamados early adopters, né, os primeiros adotantes da tecnologia. Na sequência, você tem a maioria, né, de adotantes, ou já não são early adopters, mas é uma maioria que adota essa tecnologia de forma antecipada, né? E depois você tem a maioria já de pessoas mais que adotam de forma atrasada ou até os retardatários, né? Então, a teoria dele é bem interessante porque
ele percebe que existe um padrão na adoção das tecnologias e que a tecnologia se difunde, né? A inovação se difunde a partir de um fenômeno comunicacional. E isso é super relevante para compreender o contexto atual de adoção das inovações, né? Então, vamos pensar no seguinte: imagine quando o automóvel foi fabricado pela primeira vez, era uma inovação, né? Quantas décadas se levou para que nós, um cidadão comum, pudesse ter acesso a um automóvel, né? Foram muitas. E quando a gente olha a inteligência artificial, a gente percebe que a facilidade como essa inovação se difunde é muito maior, né? Seja porque, claro, diferente de um automóvel, né, o acesso é muito simplificado, ele é instantâneo, ele é tecnológico, né? Seja porque o fenômeno comunicacional também é muito mais célere. E os números são muito surpreendentes, né? Eu tenho até uma estatística aqui. Em maio desse ano, né, de 2024, o ChatGPT.com, o site do ChatGPT da OpenAI, teve 2,69 bilhões de acessos, né? Claro, tem pessoas que acessam mais de uma vez, então esse é um número de acessos, mas existe um outro número muito impressionante. A média de tempo de acesso é superior a 10 minutos. Então você imagina, 2,69 bilhões de acessos, com cada acesso em média de uso da plataforma de 10 minutos. Então, e isso é muito interessante de se estudar, porque essa curva de adoção, no caso das tecnologias mais novas, ela é percorrida de uma forma mais rápida, né? E esse é o grande ponto. E aí, mesclando com o tema das contratações públicas e das instituições do sistema de justiça, a gente percebe o porquê que o interesse em inovação hoje é tão alto, né? Porque na nossa vida privada, nós, indivíduos, a gente tem acesso imediato, praticamente, às inovações. E a gente percebe a disrupção delas. Mas as instituições não têm o acesso com a mesma velocidade. E aí elas pensam, eu também quero ter acesso a isso. Como é que eu faço? Né? Não é um produto que é comercializado como a gente compra café, né? Como a gente compra bens e serviços comuns. Então, aí surge esse interesse pela inovação, surge o contexto dos laboratórios de inovação, justamente para tentar, na minha percepção, né, corrigir esse déficit em que os cidadãos, a iniciativa privada, têm acesso quase que imediato às inovações e os entes públicos estão, né, com essa dificuldade de internalizar as inovações. Perfeito, excelente. E aí, então, isso já faz um link com a instituição pública que é do Lucas, né? Justamente, o que você tem sobre essa fala super pertinente do Gustavo? Como é que está dos seus colegas e instituição? Em que ponto da escala da difusão eles estão? O que você tem a dizer? E sobre a cúpula, investimento, Sim. a dificuldade em adoção ou não? Faz um panorama aí das suas impressões. Vamos lá. É uma pergunta difícil, complexa essa. Mas a gente vai obtendo ajuda daqui e dali, vai trabalhando junto e vai avançando aos poucos. Sobre, primeiro, a priorização, ainda naquele contexto de laboratório, só para ter assim, uma breve noção da importância que se deu a essa área nos últimos anos aqui no MPSC, foi criada uma subprocuradoria geral de justiça para assuntos de planejamento e inovação, que concentrou toda essas questões. Então, eu estou assessorando atualmente, né, nessa subprocuradoria, a doutora Luciana Uller está à frente, e um dos desafios é justamente esse, da adoção das tecnologias, né, pelos colegas, e eu já vou falar o que a gente vem trabalhando aqui. Ainda aqui na Subplan, nós temos um projeto de gestão de promotorias, que já completa 9 anos, e ele está sendo revitalizado para um projeto de gestão de promotorias digital. E estamos trabalhando nesse sentido para engajar as pessoas, e eu diria que nós temos
todos os tipos de adotantes, né? Afinal, Entendi. são 530 membros Nossa. e com todos os servidores, estagiários, são 4.200 colaboradores no Ministério Público, né? Espalhados em todas as 113 comarcas do estado, então são mais de 300 promotorias e é realmente um desafio. Então, falando assim, mais objetivamente em inteligência artificial, nós, em fevereiro desse ano, disponibilizamos o Microsoft Copilot para todos os membros e integrantes, servidores, estagiários, né, todos com o domínio MPSC, e optamos por fazer isso, né, logo após a Microsoft disponibilizar o Copilot na versão web, justamente por ser, primeiro, mais importante, um ambiente protegido, né? Então, para evitar que quem tivesse curiosidade jogasse dados sensíveis no chat GPT, a gente incentiva o uso do Copilot com o login da Microsoft para ter os dados protegidos. E, além disso, nós optamos por ter, assim, aquela primeiro contato com inteligência artificial generativa por todas as pessoas. Então, alguns já teriam usado o ChatGPT, outros ainda não. Então, com o Copilot, a pessoa pode ir usando não só para uma atuação dentro do processo, mas pode ir fazendo prompts e perguntando para ver como funciona mesmo, né? E aí vai aprendendo pela prática. Então, nós achamos que seria uma boa estratégia ali no início do ano disponibilizar, e aí ficou como um chat de inteligência artificial oficial do Ministério Público, né? Como eu falei, com os dados com segurança. Ele tem a vantagem de trabalhar com os modelos de IA, os GPTs mais atuais. À época era o GPT-4, o DALL-E 3, então criação de imagem, tudo mais. E os colegas vêm utilizando para resumir textos, fazer perguntas sobre determinado documento, corrigir algum texto, né, alguma redação, ou ter ideias até para argumentação jurídica, para elaborar melhor um texto. Então, esse mais ou menos é o panorama do que vem sendo trabalhado de inteligência artificial generativa. Depois, para não me alongar muito aqui nessa parte, eu até queria falar um pouquinho mais sobre o próximo passo e sobre a nossa estratégia digital, que nós lançamos agora faz 2 semanas, mas aí Legal. eu deixo para uma próxima, Tá. né? A Pronto, pronto. questão dos É. adotantes é mais... Perfeito. Não, e o Ministério Público de Santa Catarina está de parabéns por essa iniciativa, né, de fazer essa contratação, porque é o caminho, né? Eu costumo dizer, hoje mesmo, né, dei essa palestra lá para os colegas, servidores aqui do Maranhão, eu falo, olha, eu me adiantei aqui virei formador nessa área, professor e tudo, para a gente não ficar parado esperando. Enquanto não vem, a gente vai aprendendo, vai usando com responsabilidade e tudo, né? Mas o ideal não é a gente depender desse uso por fora, né, das plataformas públicas e tudo mais, embora sejam muito valiosas e o ideal e eu acho que na verdade vai ser uma tendência, né? Alguns mais rápido, outros menos, é você integrar tudo, né? Até porque justamente essa questão da segurança dos dados, né? Isso é uma preocupação muito grande, né? Então você fazer suas próprias plataformas, né? Integração de API e tudo mais, ou contratar um modelo fechado que é o modelo você usa uma estrutura que também está disponibilizada para o público, mas por contrato você consegue, né, ficar só ali no domínio e tal. Por exemplo, aqui o TJ Maranhão usa o Workspace, o Google Workspace, o MP também. Mas eles ainda não, aí para ter o Gemini e tal, ele vai precisar de um aditivo aí e tal. Uhum. Mas é o ideal, né? Porque fica ali.
e os dados ficam ali naquela... Em tese, eles são protegidos até questão contratual. E aí, se a Google, a Microsoft, né, der causa a algum vazamento, eles vão ser responsabilizados, né? Então, e o outro tipo de solução é o que o Gustavo procurou fazer com a questão, né, da especialidade dele, de licitações e contratos, né, de integrar. Ele vai explicar melhor, não vou aqui me adiantar, né? Mas, em vez de... com certeza ele começou usando o próprio ChatGPT, né? Fazendo prompts, assistentes lá para dessa área, mas claro que o ideal tinha que dar esse passo a mais para criar uma plataforma, né? Ainda que com a API do ChatGPT ou de outra plataforma, né? E aí ele conseguiu customizar, né, isso para a área dele, e isso, enfim, tem uma série de vantagens, né, em relação ao uso, vamos dizer assim, diretamente do ChatGPT, e aí ele vai explicar aqui para a gente como é que foi a ideia de empreender nessa área, porque não é fácil, né? Você, né, abrir um negócio, abrir uma startup, no caso. Ele que já era advogado, professor, podia estar acomodado, né? Mas quer fazer alguma coisa para ajudar, quer fazer uma coisa para alcançar um maior número de pessoas, né? Isso que é um barato, e isso que eu admirei muito também, né? Por ter conhecido vocês, e isso me contamina também para tentar fazer isso, esses movimentos aqui, de fazer podcast, vídeo no YouTube, palestra, enfim. Eu acho que a gente não pode reter o conhecimento e só com a gente. Enfim, então, Gustavo, pode falar agora desse seu empreendimento, né, da plataforma, né, Shift AI, né? Isso, Shift AI, como a gente Perfeito. batizou ela. Bom, obrigado, Felipe, aí, pela oportunidade, né, de estar aqui com vocês, de poder falar um pouco sobre esse nosso projeto. Como é que surge esse projeto? Tá? Eu já disse que, né, sempre entusiasmado com tecnologia, até não comentei antes, cheguei a fazer curso de programação, né, concomitantemente ao direito, para poder entender como funcionava a questão, né, do código de programação, na época PHP, e o nosso escritório de advocacia tem um núcleo interno de tecnologia. A gente chama assim mesmo, NIT, Núcleo Interno de Tecnologia. Nossa. E aí, em novembro de 22, quando foi lançado o ChatGPT 3.5, né, ao público, nós imediatamente percebemos que aquilo era algo diferente do que vinha sendo trazido, né, ou exposto pelas big techs, ou mesmo as startups da época. E nós nos pusemos a estudar como a inteligência artificial podia ajudar na operação de um escritório de advocacia. Aí, no ano passado, em 23, é lançado o ChatGPT 4. Né? E a gente percebe que há uma evolução, né, muito significativa, e que, no final das contas, aquilo acabava trazendo um aumento de produtividade, né, e até de qualidade do trabalho jurídico feito, a depender de como o operador usava a ferramenta. Né? Eu acredito que todo mundo passou por isso. Todo mundo pegou o ChatGPT e tentou testar os limites dele, né, até onde ele vai. E dois desafios, dois problemas que são desafios surgem muito rapidamente, que são o problema do black box, né, de você ter uma resposta, porém não saber de onde ela vem, né, qual é a fundamentação, e o problema da alucinação, né, que é o GPT criar, por exemplo, um precedente jurisprudencial que não existe. Né? E esses dois problemas, né, eles são muito graves para a aplicação do direito. A black box, né, ela faz com que a resposta do GPT seja muito semelhante a uma opinião. Né? Ela não tem uma fundamentação clara. Né? Ele não vai citar de onde exatamente ele tirou aquela referência.
e a alucinação faz com que seja muito arriscado você utilizar sem uma supervisão. Então, esses dois desafios nos colocaram a pensar, dentro ainda do escritório de advocacia, como é que nós poderíamos resolver, né? Então, fizemos alguns primeiros protótipos em que nós unimos um banco de dados nosso, né, um banco de dados de conteúdo jurídico, e aí, em que área? Né? Naturalmente, fomos para a área de licitação e contrato, que é a área a área-chefe, né, do escritório, a área que a gente mais se dedica. E a gente integrou um banco de dados especializado, portanto, com várias decisões, né, súmulas, os acórdãos mais respeitados, manuais que existem, né, e que estão disponíveis para uso livre, com a API da OpenAI, né, do GPT-4. Então a gente fez essa união. Né? Naturalmente, a gente testou, por óbvio, os assistentes que você pode fazer dentro do próprio chat GPT, mas nós ainda assim encontrávamos limitações. Encontramos avanços, né? Ele referenciava, ele diminuía as alucinações, né? Diminuía a criação de precedentes falsos, digamos assim, mas a qualidade ainda não era assim, algo que tinha uma consistência. Né? E aí, o que nós fizemos então? Né? Nós tínhamos talvez dois caminhos, né? Uma, tentar insistir em criar algo dentro de um ecossistema que é o ecossistema da própria OpenAI existente, ou mesmo outros ecossistemas, né? Ou tentar criar algo autônomo e independente. E aí, num determinado momento, nós fizemos isso. Né? Aqui tem um ponto interessante, Felipe, que eu penso que, né, tem um diferencial de quem está empreendendo, de ter uma startup, das inovações que são do poder público. Nesse processo de tentar equilibrar e formatar a melhor composição entre LLM e um banco de dados e tentar unir eles para que eles ficassem realmente integrados, nós testamos dezenas de LLMs e dezenas de formas de integração de diferentes bancos de dados. E isso, para uma startup, é muito mais simples de se fazer do que para o poder público, pelo menos em geral. Né? Imagine a gente contratando diferentes serviços, ainda que de valores pequenos, mas contratando diferentes serviços de diferentes empresas para poder fazer testes, né? E até chegar, digamos assim, na fórmula que melhor funcionasse. E aí, quando a gente encontrou essa fórmula, que a gente percebeu, não, os resultados que nós estamos encontrando aqui são realmente muito úteis. Então, você faz uma pergunta de licitação, até, se for possível, eu posso mostrar aqui como funciona. Perfeito, tá? Pode sim. Você faz uma pergunta de licitação, ele responde, trazendo um fundamento de onde ele tirou, né? E assertivo, ou seja, resolvendo a questão da black box, porque não é mais uma mera opinião, ele está dizendo de onde ele tirou aquela opinião, né? E mitigando substancialmente a questão da alucinação. Quando nós encontramos esse resultado, aí eu tomei coragem e convidei, né, os demais advogados, a equipe de TI. Falei, olha, pessoal, vamos fazer uma spin-off do escritório e fundar uma startup. A gente abriu uma nova PJ, né, uma nova pessoa jurídica, criamos uma startup, objeto social diferente e tal, e aí criamos esse produto. Foram meses, né? E o bacana é que, né, são vários assim, insights que a gente tem, e sobretudo depois, né, de passar algumas etapas, mas a gente só conseguiu evoluir muito rápido porque nós tínhamos especialistas na área técnica e área fim, que é a licitação e contrato. Né? Eu até tentei no início criar, eu pensei, não, uma área do direito que isso deve ser super bem aplicável é direito do consumidor. Aí pensei, vou integrar aqui um banco de dados de direito do consumidor e vamos lá. Né? Só que quando chegam os resultados de casos que não são tão simples, o analista, no caso, né, eu olhava o resultado da LLM e eu não conseguia ter certeza se estava certo ou não. Né? Por mais que eu seja advogado, por mais que... Mas é um âmbito muito especializado do direito. Em licitação, a gente batia o olho e falava, essa resposta está certa. Não, isso aqui não está legal, isso aqui não funciona. E a gente foi ajustando. Né? E aí, que eu até acho que já comentei com vocês. Né? Primeiro a gente fez a montanha-russa,
E depois a gente foi construir o parque de diversões. E construir o parque de diversões é muito complexo, né? A gente testou o conceito do LLM integrado a um banco de dados, ele funcionou, nós desenvolvemos um protótipo, fomos aperfeiçoando, mas depois toda a parte por trás de uma startup, né, mesmo a parte legal, jurídica, né, a parte de administração, a parte de gestão de pessoas, a parte financeira, a parte de contratos societários, de NDA, é bastante complexa, né? E nós estamos nessa jornada, né? Já temos clientes que são da área privada, geralmente advogados ou escritórios de advocacia. Já temos um primeiro cliente da área pública, né? Temos um contrato com o Ministério Público da Bahia, que está, né, encampando a incorporação dessa tecnologia para apoio para quem trabalha com licitações de contratos, lá no caso, inclusive, em apoio à área fim. E semanalmente, né, as novidades vão chegando. Hoje mesmo estamos subindo um novo banco de dados, pegando os últimos precedentes do TCU, né, tudo o que houve de novo aí nas últimas semanas, para que ele fique bastante atualizado e possa servir melhor aí aos usuários. Já falei bastante, né, Felipe? Mas se você quiser, depois eu posso mostrar ele funcionando, né? Tá, vamos sim, vai ser muito interessante. Só para complementar, antes de você mostrar, isso que você falou é muito interessante e tem a ver com o que eu tenho sempre falado também nos cursos e oficinas, é o seguinte: você tem que usar a IA generativa, seja uma plataforma própria, seja essas públicas e tudo, com o que você domina. É um assunto da sua expertise, da sua área, para você conseguir justamente o que vocês fizeram, auditar o resultado e não ser dominado pela máquina, porque a IA, ela é convincente, ela é feita para isso. A alucinação a gente tem que evitar, tentar, mas é um fenômeno esperado de uma IA generativa, né? O pessoal às vezes, o ChatGPT errou aqui, não presta. Não, você está usando errado, ou você não sabe o conceito de IA generativa. Por isso que é tão importante a capacitação, a qualificação. Então, eu acho que uma das dicas principais tem a ver com isso. Só use a IA generativa para coisa séria, se for do seu trabalho e tudo, com aquilo que você domina. Porque se você delegar muito, dominar ou quiser tratar de assunto que você não tem a menor ideia, você vai ser enganado facilmente por ela. E o certo é o ser humano dominar a máquina, ter as rédeas da situação e não ser dominado por ela. Não é, Lucas? Eu acho que isso é fundamental. E aí você pode, né, comentar isso e também já falar do seu projeto aí mais recente. E aí depois a gente volta para o Gustavo para ele fazer a demonstração. Não, mas é justamente nesse sentido. É uma jornada, né, complexa, o tipo de uso. Muita gente, nós percebemos que utiliza meio que como Google, sabe, como pesquisa. Então, tem toda uma questão de aprendizado, de familiaridade com tudo isso, e como é tudo recente, a nossa ideia, como eu estava falando antes, não era já partir para algo que automatizasse todos os processos e, sabe, já gerasse uma minuta de peça, já analisasse o processo. Primeiro, familiarizar com a IA em si, né? A IA generativa em si. E muito por esse contexto também, nos últimos meses a gente começou a desenvolver, e aí lançou agora, faz exatamente 2 semanas, a nossa estratégia digital do Ministério Público de Santa Catarina, com um passo atrás em relação a isso, né? A adoção das tecnologias emergentes é um dos pilares, mas não se resume a isso. A gente quis trazer assim uma visão, um norte para a transformação digital do MPSC como um todo. Então, assim, de que forma a gente vai estruturar, né, a nível da Subplan e da Procuradoria-Geral, a adoção de novos serviços digitais, novas formas de trabalho, novas conexões com a sociedade. Então,
optamos por, claro, alinhado com o nosso planejamento estratégico, né? Não foi nada que veio do nada, já com os valores, com a visão do Ministério Público, com princípios que são nossos do Ministério Público e da inovação, mas procuramos detalhar, e aí o Procurador-Geral editou um ato próprio para isso, né? Ato 529, e agora inicia essa jornada baseada em três pilares que eu queria só deixar registrado aqui para que eu acho que é legal compartilhar, e às vezes pode ser que em outros ministérios públicos, né, que estejam ouvindo ou depois participando, pode ajudar. A gente se inspirou também no Ministério Público do Ceará, que já tinha lançado a sua estratégia digital, mas desenvolvemos nossos pilares próprios, né? O primeiro deles é a gente priorizar a atividade finalística do Ministério Público, então, desde a adoção de sistemas, né, para utilização nas promotorias, quanto tudo que possa, ferramentas tecnológicas, né, que possam ser destinadas ao exercício da atividade fim nas promotorias e procuradorias, vai ser a prioridade. Então, a gente vai estabelecer OKRs próprios para o nosso sistema, né, da área fim. O segundo pilar é a adoção de tecnologias emergentes, e aí entra a IA generativa. Então, já com o processo da adoção do Copilot ali em fevereiro, nós já, agora, faz uma semana, contratamos licenças para o Copilot para o Office 365. Então, está em processo de configuração aqui, as licenças já foram fornecidas até, algumas já foram configuradas em teste, eu estou utilizando já dentro do Word, dentro do Teams, a nossa suíte Microsoft aqui, e a gente acredita e estamos bolando aqui as capacitações dentro daquele programa de gestão de promotorias digital para levar mais para o cotidiano das promotorias todas as milhares de ferramentas que o Office tem, né, para que podem facilitar muito o trabalho e muitas vezes as pessoas acabam não sabendo. Então, toda essa parte de tecnologias emergentes está inserida aqui nesse segundo pilar, e o terceiro é mais voltado aos serviços do MP, principalmente para o cidadão. Então, fortalecer esse vínculo, né, com o cidadão, modernizar os canais de atendimento, ouvidoria, a comunicação pelo WhatsApp, que ainda é deficitária. E então nós mapeamos mais ou menos isso, eu acho que era bacana compartilhar aqui. Como eu falei, pode ser que seja algo interessante, e, e agora nós estamos nesse processo, né, de estimular uma cultura de inovação. Na verdade, já vinha anteriormente, mas agora com OKRs próprios, né? Inclusive, vamos lançar uma trilha de capacitação, vai ser anunciada hoje, inclusive, que é específica de transformação digital, com o Silvio Meira. Depois tem um curso de IA com a Thaís Martin também, que já está sendo preparado. Então, assim a gente vai, né, levando, disseminando o conhecimento, o interesse, e isso vai só somando, né? As pessoas vão despertando para nos ajudar e ajudar a instituição como um todo. Nossa, excelente, excelente. Parabéns mesmo. E eu vou depois pegar essas dicas aí para ver Vamos se lá. eu trago pro Tribunal do Maranhão. A Thaís Martin, que você falou aí, eu sigo ela aqui nas redes sociais. Sim, Muito, muito. Ela é fera mesmo. sim. Bacana. E só fazer um comentário também da tua fala, é, que é uma coisa que eu ficava assim também um pouco angustiado aqui, porque eu me lembro que quando o tribunal contratou o Google Workspace, o pessoal achava, a maioria do pessoal achava, e ainda acha, muitos colegas, que era só o e-mail que trocou, o nosso e-mail institucional. Saiu daquele negócio de Zimbra e foi, agora o e-mail do TJ é da Gmail. Que legal, pronto. Aí, não sabendo que tem inúmeras ferramentas ali,
né? Que o tribunal, inclusive, já paga por elas, né? Sim. E aí o tribunal tem que fazer uma meia-culpa também, porque não teve treinamento, não teve nada. Foi uma coisa empírica de cada um de ir mexendo, né? E aí eu comecei a falar com outras pessoas e tal. Gente, vocês acham que é só o e-mail que tem aqui? Pelo amor de Deus, tem muita coisa, né? Então, isso é outra coisa interessante. A gente tem que levar isso a conhecimento dos colegas, né? Uhum. Para explorarem todas as ferramentas que estão à nossa disposição, né? A gente não pode simplesmente deixar meio largado, porque realmente não é todo mundo que vai atrás, que tem esse espírito de querer por conta própria, né? Tem que ter um empurrão, tem que, como você está fazendo aí no Ministério Público de Santa Catarina está fazendo, que é estimular a cultura de inovação, né? E você estimula fazendo esses movimentos, esses projetos, cursos, capacitações, ir lá, ver quais são as dores dos membros, dos servidores, para você conseguir. Não é um trabalho fácil, né? Você acaba nessa posição de liderança, né? E nesses cursos que a gente tem participado, nesses eventos, a gente tem sido bastante inspirado a adotar essas posturas, né? De não só ter o conhecimento, mas também liderar um movimento para que outros também se engajem, né? Porque eu acho que quanto mais gente, mais sozinho ninguém vai fazer nada, né? Não tem como, né? Então, quanto mais colegas, mais pessoas, né, entrarem nesses movimentos, toda Isso. E vai né? arrastando, né? Às vezes, uma promotoria vê que Sim, outra fez tal exatamente, coisa, daí... exatamente. Então, é muito, muito importante isso. E, Gustavo, então, você consegue demonstrar para a gente aí um pouco da Vamos lá. ferramenta? Vamos... Eu vou compartilhar a tela aqui. Pronto, perfeito. Pronto, Sempre apareceu. aquele frio na barriga de fazer a apresentação ao vivo, Ao né? vivo como diria o nosso Faustão, quem sabe faz ao vivo. Vai lá. Então, aqui na página inicial, né, um assistente virtual especializado em licitações públicas. Aí eu vou fazer o login. Aqui. Então, entro. E aí tem aqui um rostinho, né, amigável, que todo Parecido. mundo já Isso, sabe perfeito. manejar uma plataforma de chatbot, né? Então, ele é especializado em licitações e contratos. Eu vou fazer uma pergunta, tá? Sim, Então, sim, perfeito. por exemplo, vamos supor, né? Vamos assim, eu sou gestor de um contrato administrativo no TJMA, né? A empresa contratada solicitou um pagamento antecipado. Preciso dar um parecer sobre o assunto. Isto é permitido? Imagina que você está diante, né, de um caso concreto aí, e aí você se utiliza da ferramenta para uma ferramenta assistencial, né? Isso é bem importante se dizer. Perfeito. Ela necessita da supervisão humana, né? Nós estamos ainda longe de um estágio tecnológico em que é possível fazer uma delegação, digamos assim, né? Claro. Então, aí ele vai te responder aqui, né? No caso, ele fundamentou bastante num acórdão do TCU, ó, a gente já consegue ver. Antecipação de pagamentos de contrato administrativo é uma prática que deve ser tratada com cautela e só é permitida sob condições específicas, né? É excepcional, deve atender aos requisitos para sua aprovação. E aí ele vai trazer, né, esses requisitos. Primeiro, é fundamental que esteja prevista no edital da licitação e no contrato firmado com a empresa, né? Ele vai fundamentar aqui no acordo em que isso foi dito, né? Deve haver um estudo fundamentado que comprove a real necessidade e economicidade da medida. Esse estudo deve demonstrar claramente por que o pagamento antecipado é vantajoso ou necessário. E aí ele faz até um alerta aqui, ó, citando outro acórdão do TCU, dizendo que a realização do pagamento antecipado sem essa justificativa, sem previsão, sem as garantias, pode ser considerado um erro grosseiro, conforme o artigo 28, né, do Decreto-Lei 4657, que é a LINDB. Pode levar à responsabilização do gestor. Então, acho que aqui a gente já tem um bom caminho, né, para poder trabalhar o assunto, se esse fosse um caso real, né? Exatamente. E olha que foi um prompt simples, né? Mas Simples, exato. exatamente, Quanto mais porque... refinado, Claro, né, perfeito, isso. melhor.
Vou dar outro exemplo, tá? Imagina o seguinte. A Lei 14.183 de 2021, nova lei de licitações, trouxe o mecanismo da antecipação dos efeitos do termo aditivo. Como isto funciona, né? Suponho que você esteja ali. Agora você é gestor de um contrato administrativo de obra, por exemplo, ou está trabalhando num edital e está com essa dúvida, né? Você ouviu falar dessa questão da antecipação dos efeitos do termo aditivo. Vamos ver o que ele vai trazer aqui. Ó, a Lei 1433, conhecida como a nova Lei de Licitações, introduziu essa possibilidade. Conforme o artigo 132, a formalização do termo aditivo é uma condição para execução pelo contratado. Então, fazer o aditivo é obrigatório, é uma condição. No entanto, ela prevê que, em caso de justificada necessidade, o contratado pode começar a execução das prestações antes do aditivo formal. Né? Nesse caso, a formalização do aditivo deve ocorrer no prazo máximo de 1 mês. Né? Então, a ideia é essa, né? Ele vai citando tanto lei, aqui ele está citando uma portaria do TCU que vai tratar do assunto. No caso anterior que a gente viu, ele vai citar os acordos do TCU. E sim, qual que é a grande diferença aqui, né? A diferença é que existe um banco de dados especializado na matéria de contratação pública que está sob a curadoria de especialistas em licitação pública, né? E que tecnologicamente essa integração que foi feita, ela foi feita com o que nós consideramos, né, o estado da arte tecnológica. A gente sabe que existem outras formas de se fazer isso, claro. Mas assim, como um vinho, né? Existem milhares de formas de você fazer um vinho, diferentes uvas, diferentes tempos de maturação, diferentes cepas, etc., safra. Então, nós tentamos encontrar a melhor forma que trouxesse o melhor resultado aqui. Né? Então, Legal. é assim que a ferramenta funciona. Só para terminar, Felipe, eu acredito que isso aqui é o futuro, né, da operação do direito. Eu acredito que os assistentes jurídicos virtuais, eles representam para o direito o que a calculadora representa para a engenharia. Né? Eu penso que não tem mais, daqui a um certo tempo, e em curto espaço de tempo, não há mais que se pensar em operar o direito sem essas ferramentas. Né? E que nós estamos numa corrida tecnológica aqui. Né? Uma corrida tecnológica para que ferramentas como essa, que eu chamo de segunda onda de impacto da IA no direito, a primeira era o LLM puro e simples, o ChatGPT puro e simples, essa segunda onda dos assistentes especializados, né, é o que nós estamos vivendo nesse momento, e eu penso que é uma questão de meses até que todo mundo possa ter uma ferramenta dessa que, segundo os estudos empíricos, tem um estudo muito interessante que foi financiado pela Harvard Business School, ele aumenta, né, a qualidade dos outputs dos serviços intelectuais, aumenta mais a qualidade para aqueles profissionais que estão abaixo da média técnica, né? Então, aquele sujeito que não é especialista, ele se utiliza disso até como uma ferramenta empoderadora, né? Aumenta os percentuais de completude das atividades técnicas, ou seja, menos atividades são iniciadas e não concluídas. Você tem um percentual maior de conclusão das atividades, e diminui o tempo o tempo médio, né, para a conclusão das atividades intelectuais. Então, eu tenho estudado isso, até obrigado por ter citado. Eu tenho 2 artigos no Conjur sobre o assunto que tem as referências desses estudos todos. Quem tiver mais interesse está mais que convidado aí para fazer a leitura. Excelente, excelente. Não, é fundamental mesmo. E eu até citei nessa palestra de hoje essa questão das ondas aí, né? Que a gente está partindo justamente para essa onda dos agentes autônomos, né? Dos assistentes. E isso é diferente, até para quem tem um pouco mais de familiaridade com o ChatGPT, que isso que você fez é diferente de criar um assistente lá dentro daquele, o GPT customizado, né? Porque a gente bota lá, a gente anexa documentos e tal, mas não tem garantia nenhuma de que ele vai pesquisar ali. Ele continua sendo
a IA generativa que vai criar, que vai responder, que vai, né? E Exato. nesse caso é uma coisa bem mais avançada, é um Isso que passo você a falou mais, né? foi um desafio nosso, Felipe. A Pois gente é. queria obrigar o Exatamente. Aí LLM ele a fazer pesquisar. pesquisa no banco de dados. E a gente conseguiu, né? No nosso caso, Pô, legal, ele é legal. obrigado a fazer. No GPT, às vezes, ele não faz, né? Não faz, não tem. Ele é meio indomável, assim, Isso. para domar ele, vocês tiveram bastante trabalho. Mas é isso aí, o esforço recompensado e parabéns a você, toda a sua equipe aí. Realmente eu admiro muito quem empreende, quem sai dessa zona de conforto e põe a cara a tapa mesmo, né? Legal. Mas, infelizmente a gente já está se encaminhando para o final, passa muito rápido, né? Impressionante. Ainda mais quando o papo é bom. Só que esse assunto é tão fascinante que a gente podia aqui passar, né, horas e horas, né? Mas É a eu vontade. estou ainda fazendo esses episódios de mais ou menos 1 hora, né? E vamos nos encaminhando aqui para o final. Lucas, se quiser falar mais alguma coisa, comentar, e aí a gente já vai para o encerramento. Não, pode, pode passar pro encerramento aí, porque acho que já estamos não marquei quando começou, mas aproximadamente 1 hora, né? Então, para não ficar um episódio muito longo, eu devolvo para tu fazer a introdução do fim aí. Tranquilo. E aí fica aquele gostinho de quero mais, né? A gente vai ter uma outra oportunidade, se Deus quiser, aqui. Vou ver se a gente faz um evento aqui para trazer vocês e levar vocês lá nos Lençóis, vai ser bacana. Então, certo, a gente teve mais esse episódio aqui, o 5º. O Gustavo Schiffler, o Lucas Machado, né? Então, volto a palavra para eles para as considerações finais. Então, Lucas, quer começar? Bom, muito rapidamente, só agradecer de novo, né? Principalmente ao Felipe pelo convite. Foi um enorme prazer participar aqui desse podcast com dois gigantes da tecnologia na área jurídica, né? Agradecer ao Gustavo mais uma vez pela parceria e dizer também que, assim como seremos bem-vindos nos Lençóis Maranhenses, a hora que quiser vir a Florianópolis, Felipe, Certeza. O Gustavo não convido porque é de casa, né? Ele é manezinho também. Mas, Felipe, assim que tiver oportunidade, venha aqui para o Sim, Sul, sim, que sim. será muito bem recebido e vai ser um prazer. A gente pode fazer um podcast, inclusive, aqui no MPSC. Legal, legal. Temos o estúdio ali para isso, tem Bacana. alguns episódios sobre diversos temas e a gente poderia fazer um episódio especial aqui. Então, muito obrigado mais uma vez. Legal. Não, e com certeza, eu gosto muito de Florianópolis, já fui 2 vezes. Eu costumava ir, tem um campeonato muito famoso de xadrez aí, que é o Floripa Chess Open, não sei se vocês já ouviram falar, todo mês de janeiro. É um dos maiores torneios, é o maior torneio aberto de xadrez do Brasil. Geralmente dá 400, 500 pessoas. É ali no clube, poxa, esqueci o nome do clube ali. É um clube bem conhecido da cidade. E eu já fui 2 vezes. Nossa, fantástico. Passei também. Então, eu gosto muito de Florianópolis. Então, em breve. Esse ano eu fui em 2018 e 2022. Foi um torneio bem tradicional. Então, com certeza a gente vai se encontrar aqui ou aí vai dar certo. Gustavo, com você. Felipe, eu também quero agradecer, especialmente aí a ti pelo convite. Quero te parabenizar por essa iniciativa, especialmente porque a gente percebe a consistência como você vem tratando esse projeto, né? Acho que iniciar, ter boas ideias, acontece conosco, né? A gente tem ideias o tempo todo, mas colocar em prática e colocar em prática com consistência é um grande desafio. Você vem fazendo isso, vem sendo, então, merecidamente reconhecido por isso. Espero que você prossiga nesse caminho, né? Um caminho, quase que uma evangelização totalmente Exatamente. necessária. E eu quero te parabenizar por isso, te agradecer aqui pelo convite. Agradecer também ao Lucas, né? Amigo.
Dizer, Lucas, que eu tenho a plena certeza de que o MP de Santa Catarina está em excelentes mãos, né? Você conduzir essa transformação digital pela inovação, eu acho que você é o cara certo para isso, e eu torço muito, né, para que possa continuar fazendo esse trabalho de vanguarda e que essa estratégia digital traçada, que faz todo sentido, com essa priorização, seja implementada. Isso orgulha a todos nós, né, que temos o nosso carinho aí por Santa Catarina. Então, é isso, Felipe. Eu estou à disposição. Queria falar muito mais aqui, né? Acho que queria ficar mais 3 horas, mas a gente vai ter outras oportunidades. Não, todos os episódios a gente fica com essa sensação. Então é um sinal de que tá indo bem, né? Que o assunto é importante e estimula a gente a continuar. E vamos fazer sim. Então eu queria agradecer de novo Gustavo Schiffler, Lucas Machado pela participação. Agradecer ao Estúdio 98 aqui por toda a estrutura aqui para a gravação, um parceiro aí um estúdio excelente aqui em São Luís, que oferece toda a estrutura. Sempre reforço aqui esse agradecimento. E é isso. Finalizamos aqui o nosso 5º episódio, falando de inovação e tecnologia em direito. E até a próxima. Valeu.